Bom dia, amadas, a paz seja convosco, amém? Vamos para mais um cafezinho com Jesus, amém? Vamos convidá-los a sentar à mesa conosco, né? E tomarmos um cafezinho, conversando com Ele, estudando um pouquinho a palavra dele, que é tão maravilhoso fazer isso, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a viúva e o azeite multiplicado. Que viúva será essa que o azeite foi multiplicado, né? Vamos então orar um pouquinho e pedir a direção do Senhor para que Ele nos dê a direção e nós entendemos quem será essa viúva, amém? Santo Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por podermos estar, Senhor, na Tua presença, ó Deus, e nos dá, Senhor, um dia de paz, de amor, de alegria, Senhor, de santidade na Tua presença, Pai, que nós possamos, Senhor, andar, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Pai, dá direção, Senhor, desta palavra, Senhor, que seja, Senhor, tudo segundo a Tua vontade, não a minha, Pai. Senhor, que eu possa ser simplesmente, Senhor, vaso, Senhor, instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Usa-me, Senhor, como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, e não a minha, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada mulher, Senhor, que vai ouvir, Senhor, esta palavra. Derrama as Tuas bênçãos sobre elas, ó Pai, e opera, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, Pai. E abençoa grandemente, Senhor, o lar delas, Pai. E multiplica, Senhor, multiplica grandemente, Senhor, o azeite, Senhor, o azeite, o alimento, Senhor, a seara delas, Pai. Multiplica, Senhor, multiplica, Pai. Multiplica, Senhor, na vida delas, Pai. Tudo aquilo que elas precisam, Senhor. Que no dia de hoje, Senhor, seja multiplicado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridas? Então, hoje nós iremos falar sobre a viúva e o azeite multiplicado. E eu quero falar então primeiro um pouquinho sobre a viúva, como o Senhor gosta que as viúvas e os órfãos sejam cuidados. E isso nós vamos ver lá em Êxodo 22, no capítulo 22, no versículo 22 ao 24. Amém? Então, nós vamos ler que diz assim: A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvireis o seu clamor, e a minha ira se acenderá e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Até o 24. É isso, entendeu? Então aqui o Senhor está falando que ele não gostaria que mexesse nem com as viúvas, não maltratassem, e gostaria que as viúvas e os órfãos fossem muito bem cuidados e zelados. E se essas viúvas e esses órfãos que ficarem sozinhos, se eles clamarem por Deus e essas pessoas, esses malfeitores que maltratar essa viúva ou esse órfão, ele vai ser morto por Deus, né? Então, aí a sua esposa e os seus filhos que se tornarão viúvas e órfãos, né? Então, nós hoje vamos falar sobre uma viúva. Na Bíblia que ela acabou ficando viúva e nós vamos ver ela lá em 2 Reis, né? Que
A gente não sabe, não conhece o nome dela, a gente conhece ela como a viúva, né? E ela foi uma viúva desamparada, né? De um profeta, porque o seu esposo, quando faleceu, ele deixou ela desamparada. Por que ele deixou ela desamparada? Porque ele não deixou bens para ela, ele deixou dívidas para ela. E naquela época, quando o esposo falecia e deixava dívidas, ela tinha que pagar e ela não tinha condições para pagar essas dívidas. E ela tinha 2 filhos. Então, se ela não pagasse essas dívidas, ela teria que dar seus 2 filhos como escravos. E nós vamos ver isso aqui em 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, nós vamos começar a ler do capítulo 4, do versículo 1 ao 4, tá? Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Elias lhe disse: Que te hei de fazer? Que te hei de eu fazer? Clama-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era o que ela tinha. Era só uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, muitos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Entenderam? Amém? Até aí. Então, foi o que ela fez. Ela pegou seus filhos e saiu correndo com eles e foi encher esses vasos. Encheu e pegou de toda a vizinhança os vasos que tinha, e aí colocou dentro de casa, fechou a casa e começou a fazer o que Eliseu tinha falado. E ela falava para os filhos: vai trazendo. E os filhos foi levando para ela encher, né, os vasos. E chegou uma hora que não tinha mais vaso para encher, né? Já estavam todos cheios. E a frase do discípulo do profeta indica que o esposo da viúva, havia sido um discípulo de Eliseu, né? Por essa razão que a mulher teve essa intimidade de falar com ele, né? Teu servo. Então, ela se sentiu na liberdade de falar com ele daquele jeito. E ela não só vivia os problemas com as suas dívidas, mas também ela estava correndo risco de ter seus filhos como escravo, né? Então, ela se apegou naquela fé, né? De que Elias falou para ela encher aquelas botijas e
e encher de azeite, e ela acreditou, ela teve fé que o que Elias estava falando ali ia ajudar ela, né? Então ela tomou posse daquilo e ela só foi enchendo, e o azeite não acabava, e ela ia enchendo, e ela ia enchendo, e Eliseu era muito conhecido ali naquele lugar, e ela foi enchendo. E, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, e até chegar uma certa hora que as vasilhas estavam todas cheias. E aí a gente se depara com uma história parecida com a dela lá no Novo Testamento, aonde Jesus encontra um menino com um lanchinho, e ali só tinha ele e um lanchinho, e existia uma multidão, que a gente vê isso lá em João 6, né? E existia uma multidão ali que estava com fome, e Jesus pergunta ali, né? Jesus pergunta aos seus discípulos o que havia de disponível para alimentar 5.000 homens. E os discípulos responderam que só havia um lanche de um menino. Jesus o tomou e multiplicou, satisfazendo assim a necessidade a necessidade daquela multidão, daqueles 5.000 homens, e ainda sobrou. Eliseu, ele só foi um instrumento para aquela viúva, para pedir as vasilhas emprestadas de seus vizinhos. A fé daquela mulher, ela era extraordinária. A fé daquela mulher foi demais. Nada foi escrito sobre a sua, sobre ela, assim, sobre a sua sobre a hesitação dela, nada. Mas a viúva fez exatamente o que Eliseu pediu. O que teria acontecido se ela não tivesse feito isso? Seguido as instruções, enchido aquelas vasilhas. Talvez ela não tivesse conseguido o milagre dela. Ela poderia ter falado: esse homem é doido, eu só tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Como é que eu vou encher tanta vasilha? Ele tá doido. Mas a fé dela acreditou que se ele falou que aquele pouquinho de azeite ela iria encher todas aquelas botijas, ela foi enchendo, 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 até os filhos falar: mãe, não tem mais como encher, tá tudo cheio. E simplesmente ainda tinha azeite ali para pôr em mais botija, e não tinha mais botija para pôr mais azeite. E Eliseu disse à viúva, e ela foi e simplesmente a gente vê o que Deus faz ali, quando a sua fé, né? Quando a gente põe a nossa fé em ação, quando nós colocamos por maior que é o nosso desespero. Aquela mulher estava para perder os seus filhos, aquela mulher podia
ficassem os seus 2 filhos. Ela já não tinha seu esposo e ela só tinha seus 2 filhos que ela podia perder, mas ela acreditou que através de Eliseu Deus podia usar a vida dele para ajudá-la a fazer alguma coisa. E quando ela viu que as botijas estavam cheias, ela poderia pensar assim: agora é tudo meu, né? Então ela poderia tomar uma decisão por ela, mas não. Quando o filho falou para ela que já estava tudo cheio, que não tinha mais como encher, então ela voltou até Eliseu e perguntou para ele o que ela faria agora, porque as botijas já estavam cheias. Ela foi uma mulher sábia. Ela voltou e perguntou a ele o que ela deveria fazer. Muitas vezes a gente pede ao Senhor na hora do nosso desespero o que nós devemos fazer. E Deus nos dá a bênção. E quando a bênção chega, nós já tomamos posse e já achamos que devemos fazer da nossa maneira. E já fazemos do jeito que nós queremos. Nós nem paramos para agradecer e nem paramos para perguntar: Senhor, como que deve ser feito agora? E aquela viúva, quando viu os potes todos cheios, ela foi até Eliseu e perguntou para ele: Senhor, como devo fazer agora? E Eliseu falou para ela: vá, vende todo esse azeite, paga os seus credores e ainda irá sobrar para você viver com seus filhos. E foi o que aconteceu. Ainda sobrou dinheiro para ela viver com seus filhos. E ela foi muito grata a Deus e a Eliseu por tudo que aconteceu. E é o que nós temos que ser. Mulheres de fé, mulheres direcionadas por Deus, mulheres sábias, que simplesmente coloca a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Essa é a mulher sábia, essa é a mulher que nós temos que ser no nosso lar, no nosso dia a dia. Mulheres que abençoam, mulheres que está sempre com a mão estendida, pedindo as bênçãos e a sabedoria do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus multiplique o azeite no seu lar no dia de hoje, que Deus derrame todas as bênçãos que você precisa no dia de hoje, que Deus dê muita sabedoria para cada uma de vocês no dia de hoje. Um beijo, amo vocês.